Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, professor Dr. Renan Turini falando com vocês. Prazer em encontrá-los. Estamos aqui hoje para falar de uma revisão sistemática com atletas do jiu-jitsu, uma revisão feita nos aspectos fisiológicos e físicos. Então vem comigo, vamos aprender um pouquinho, vamos estudar um pouquinho jiu-jitsu. Para início de conversa, então, nós temos uma modalidade baseada e pautada na intermitência, ou seja, estímulos alternados. Os atletas que se jogam ou se lançam a competições fazem em torno de 4 a 6 lutas até chegar na final. Lógico que aqueles que chegaram, então mostra que existe uma resistência importante, que existe também a necessidade da recuperação. Além disso, alguns dos estímulos determinantes para o jiu-jitsu são, primeiro, a potência aeróbica, a utilização do oxigênio de forma otimizada. O consumo de oxigênio em exercício físico ele é sempre crescente, ele sempre aumenta, e no jiu-jitsu não é diferente, então o consumo de oxigênio total ele é importante para caracterizar qual é o aspecto físico mais relevante do atleta, o que precisa ser trabalhado. Segundo, a tolerância à acidose provocada pelo aumento do lactato e, consequentemente, o aumento do ácido circulante, e, lógico, a diminuição do pH. E essa tolerância, o quanto ela é importante para poder manter os estímulos. E, em terceiro, uma boa recuperação, uma recuperação rápida, para que até mesmo durante a luta o atleta consiga recuperar suas vias metabólicas, recuperar os músculos principais para o próximo passo na luta. Bom, seguindo adiante, temos mais alguns apontamentos importantes, dentre eles o aspecto da força muscular, que até então se mostra tão relevante no jiu-jitsu, principalmente ações de solo, técnicas, defesas e ataques. O segundo, a resistência muscular, principalmente na pegada, principalmente na manutenção da aderência ao kimono. Terceiro, o tempo de reação, o tempo em que se leva, né, para se planejar algo e realizar algo, né, e cada vez mais esse tempo é importante, então quanto mais rápidas as ações e mais assertivas, maior é o êxito. Um quarto, a flexibilidade, que também é uma das características importantes para o jiu-jitsu. E por fim, para o nosso papo aqui, a composição corporal, o que é músculo, o que é gordura, o que são os outros tecidos que não músculo e gordura. E basicamente um apontamento fundamental é o formato corporal, né, que vem se desenvolvendo através principalmente dos primeiros passos do desenvolvimento embrionário e posteriormente, né, no desenvolvimento dos corpos de todos os atletas, todos aqueles que fazem jiu-jitsu, e qual é a importância disso no aspecto do desenvolvimento da arte marcial. E o objetivo dessa pesquisa foi analisar o perfil físico e fisiológico dos atletas de jiu-jitsu. Temos aí vários patamares, vem comigo que a gente vai comentar um pouquinho sobre eles. Bom, para quem quiser consultar o artigo na íntegra, está aqui o QR Code, é só acessá-lo, vocês vão ser direcionados à página do PubMed e lá tem o acesso ao artigo completo. Seguindo os nossos passos, vou apresentar para vocês algumas tabelas. Essa primeira leva em consideração o percentual de gordura dos atletas de jiu-jitsu. Então, nós temos atletas iniciantes, atletas experientes, em níveis diferentes no processo de treinamento, e também algumas mulheres praticantes do jiu-jitsu. E de regra, essa revisão trouxe um ponto importante a ser ressaltado aqui, que os homens praticantes, o percentual ideal encontrado é de 12% de gordura e as mulheres variam de 19,3% a 24,2% de gordura. Já seguindo para os aspectos relacionados especificamente ao somatótipo, ou seja, qual é o formato do corpo do praticante, se ele é ectomorfo, ele é mais longilíneo, pernas mais alongadas, corpo mais alongado, endomorfo um pouco mais largo, as estruturas mais densas, e o mesomorfo com a musculatura mais evidente. E para todos os praticantes envolvidos na pesquisa, foi apresentado então o somatótipo mesomorfo como predominante, tanto para os passadores de guarda quanto aqueles lutadores que gostam de fazer guarda e os atletas de alto nível, né, para todas essas pesquisas apresentadas logo à direita na referência. Seguindo, temos também um aspecto relacionado à capacidade de consumo de oxigênio, né, ou o consumo de oxigênio, e um lance aqui a se ressaltar é que basicamente os resultados de VO2 máximo, consumo máximo de oxigênio, estão acima de 42 ml por quilo por minuto, o que é um VO2
considerável. Nós temos tanto atletas de alto rendimento, temos alguns praticantes, mas basicamente todos eles apresentavam um VO2 máximo acima de 42. Isso significa que o consumo de oxigênio para a modalidade ele é tão importante e também é utilizado para que as lutas possam ocorrer da forma adequada. Existem algumas formas de mensurar esse VO2 máximo, alguns testes como de 1.600 metros, 2.400 metros, subir e descer degraus, e também testes diretos, como são os testes feitos em ergospirometria, com esse equipamento em que a pessoa coloca no seu rosto um captador de oxigênio, de ar expirado e inspirado, e através do modem ele faz uma avaliação da utilização de oxigênio. E isso é fundamental também para traçar limiares, para saber exatamente qual é o condicionamento físico geral ou o condicionamento metabólico. Por fim, temos aqui também uma tabela colocando os resultados em força máxima. E esses resultados foram feitos, trago para vocês aqui pontualmente os do supino reto, e eles foram então importantes para determinar a força de um atleta de jiu-jitsu, a força mínima usada para essa modalidade e também para essa amostra. Então nós temos o VO2 absoluto em quilos, desde 85 quilos para atletas até chegando aos 111 quilos para o supino reto. Isso é fundamental para que a gente possa também entender a importância da força máxima no jiu-jitsu, para a gente ver o quanto o jiu-jitsu é completo e o quanto ele acaba atingindo as várias capacidades físicas. E de forma resumida, lógico que o artigo traz muito mais informações importantes, mas eu resolvi fazer aqui um breve resumo. Então, via de regra, os lutadores de jiu-jitsu têm baixo teor de gordura corporal comparados a pessoas não praticantes. Em sua maioria são mesomórficos, com uma massa muscular mais evidente e tem uma potência aeróbia significativa, porém não existem grandes diferenças entre atletas experientes e atletas que já possuem a sua introdução, mas ainda precisam percorrer um caminho. Também existem diferenças de flexibilidade para iniciantes e atletas veteranos, então a flexibilidade parece ser um componente importante e também trabalhada de forma dinâmica nas lutas e em todos esses aspectos destinados ao jiu-jitsu. Bom, para quem quiser, então, fica aqui mais uma vez o QR Code do artigo, façam a leitura, aproveitem bastante essas informações que são importantes para que a gente possa nos conhecer e conhecer também um pouco dessa arte marcial apaixonante que é o jiu-jitsu. Meu grande abraço para vocês e tenham todos aí ótimos treinos, ótimas evoluções